do iceberg do Rei Leão? Do 4. Nuka é filho de Scar. Bom, isso não é algo que está comprovado 100% no filme, mas é algo que eu acredito. Algumas pessoas teorizam que Nuka é sim filho do Scar e da Zira. E alguns falam que Nuka é filho da Zira com outro leão, ou seja, a Zira tinha traído o Scar. Mas nenhuma dessas teorias foram comprovadas nos filmes ou nas séries. Então isso é um mistério. A relação de Zira com Scar. Bom, nós sabemos que a Zira é muito obcecada e fanática pelo Scar. O que dá pra entender que ela foi uma seguidora muito fiel ao Scar e fazia tudo por ele. Tanto que ela deu um herdeiro para Scar, que seria o Kovu. E existe uma cena deletada do filme do Rei Leão 2 que a Zira ela conta que ela gostaria de ser muito a rainha de Scar. E que dá pra entender que ela era apaixonada por ele. Scar e Mufasa não são irmãos. Ok. Eu não sei quem foi que inventou esse negócio. Mas bom, isso é uma teoria que diz que o Mufasa e Scar eles não são irmãos. Alguma pessoa postou num fórum que o produtor do Rei Leão disse que o Scar e o Mufasa não são realmente irmãos. Eu não acredito muito nessa teoria, porque em várias partes o Mufasa e o Scar se chamam de irmãos e tal, e até o próprio Scar diz que o Simba é seu sobrinho favorito, então eu não acredito muito nessa teoria. O pai de Timão. No filme do Rei Leão 3, nós teremos um personagem que seria o pai do Timão. E ele apareceu em uma cena deletada do filme que o Timão se juntaria com o pai dele e com os sentinelas. O diretor do Rei Leão 3 disse que eles excluíram o pai do Timão porque ia ter muitos personagens na história. O nome de nascimento do Scar. Algumas pessoas acreditam que Scar não seja o nome do Scar. Então as pessoas criaram teorias de que o Scar ele tinha outro nome. E no livro A Tale of Two Brothers, das Novas Aventuras do Rei Leão, a gente viu que o nome do Scar era Taka, mas como eu tinha dito anteriormente, esses livros não são oficiais da Disney, então não contam. Então hoje em dia isso é um mistério. O nome completo de Shenzi. No Rei Leão 3 foi mostrado que o nome completo de Shenzi é Shenzi Mary Predadora Valdeta Jaquelina Hiena. É um nome muito grande para uma hiena. Nível 5! Sarabi no Rei Leão 2. Algumas pessoas especulam que a Sarabi ela já apareceu no Rei Leão 2, mas não tem evidências que comprovam isso. Algumas pessoas disseram que eram umas leoas aleatórias que apareciam no filme e tal, mas não tem evidências que seriam a Sarabi. Sim, a Sarabi até pode ter vivido no reinado do Simba. Só não é mostrado. Acho que porque os produtores não sabiam como encaixar a Sarabi na história, como foi no caso do primeiro filme. A amizade de Kovu e Kiara. Há evidências que comprovam que o Kovu e a Kiara eram amigos quando eram filhotes. Isso parece estar bem claro na série da Guarda do Leão, que parecia que o Kovu e a Kiara se encontravam às vezes. E eles ficaram lá sendo amigos e tal,
Só que daí a Zira implantou ódio no coração do povo. E ele foi ensinado a ter muito ódio pelo Simba e por toda a sua família. E decidiu nunca mais se encontrar com a Kiara. Mas daí o Corvo ele mudou de lado e ficou com a Kiara. Bom, eu não sei se eles se encontravam muitas vezes quando crianças e tal, mas faz sentido. Kion é o Fluffy. Ah, não tem nenhuma prova de que o Kion seja realmente o Fluffy. Michu. Ah, Michu. Ele é um personagem até bem famoso na comunidade do Rei Leão. Bom, Michu, ele era pra ser o irmão mais novo da Nala. E na versão original do Rei Leão, o Simba ele ia ter um grupo de amigos, desde raposas, leões e tal. E Metu seria parte desse grupo de amigos. Só que descartaram logo esse grupo de amigos e também descartaram o Mitu. As pessoas também gostam de inventar que ele é filho do Scar, o Rei da Selva. O Rei da Selva é a primeira versão do Rei Leão. E esse filme seria mais voltado para o público adulto, tendo coisas assim mais maduras e ia ter uma história mais madura e diferente do resultado final. Logo, os produtores eles mudaram o nome para o Rei das Bestas, mas depois eles decidiram colocar para Rei Leão mesmo e mudaram a história. O Rei Leão 2 para NES. Lembram daquele jogo do Rei Leão pro Super Nintendo? Aquele que era bem difícil e tal? Pois é, fizeram uma sequência não licenciada para ele. Pois é, e esse jogo aí, ele se chama The Lion King 2. Esse foi um jogo feito na China pro Nintendo. E na moral, esse jogo fez parte da minha infância. Quer dizer, não que eu tenha jogado esse jogo, mas eu me lembro ter visto umas gameplays dele no YouTube. Era muito legal. E o Kani TV fez até um vídeo falando sobre esse jogo. A morte original de Nuka. No Rei Leão 2, o Nuka, ele morreu esmagado por troncos. E pra mim foi uma morte assim bem triste, porque eu gostava muito do Nuka. E originalmente a morte dele ia ser bem mais triste. Na versão original do Rei Leão 2, o Nuka, antes de morrer, ele ia falar essa frase. Well, I finally got your attention, didn't I? Isso deixou a morte do Nuka ainda mais triste. Ia deixar o filme ainda mais sombrio. Ainda bem que tiraram, muito triste. O final original do Rei Leão. Todo mundo sabe que o Scar morreu comido pelas hienas. E é uma morte assim, bem pesada e tal, mas o que poucos não sabem é que Scar ia ter uma morte bem mais pesada ainda. Segundo os storyboards do filme de 1993, o Scar ele ia atirar o Simba da Pedra do Rei, daí ele ia começar a gargalhar e as chamas do fogo iam consumir ele enquanto ele ria bem alto. É uma morte bem pesada, ainda bem que tiraram esse negócio do filme. Nível 5! A relação dos exilados com Scar. Quem são os exilados? Por que eles estão seguindo a Zira? Bem, isso é um mistério do Rei Leão. Ninguém sabe quem elas são ou por que eles seguem a Zira nos seus planos de vingar Scar. Eu tenho a teoria de que na época que o Scar reinava e tal, as leoas não queriam caçar, então
a Zira foi procurar por mais leoas em outros cantos. Daí quando ela voltou com o seu bando, ela viu que Simba havia assumido o trono. E quando a Zira foi exilada, ela e sua família e os seus seguidores foram junto com ela. Então a Zira treinou os exilados para matarem Simba. Então acho que essa é a relação dos exilados com Scar. O suicídio de Zira. Originalmente a Zira ela ia ter uma morte mais pesada no final do Rei Leão 2. A Kiara iria tentar ajudar ela a escalar o precipício e tal, só que daí a Zira não aceita ajuda e ela decide se suicidar. Arte conceitual da Caverna de Diamantes do Rei Leão 2. Bom, eu não encontrei muita coisa sobre isso. Segundo a pesquisa que eu fiz, a Kiara e o Corvo iriam se conhecer pela primeira vez dentro de uma caverna de diamantes. Eu acho que é isso. Gaga! Meu Deus! Vitani é filha de Scar com a Nala. Bom, essa teoria diz que a Nala e o Scar são os pais da Vitani. Ou seja, o Scar fez coisas ilegais com a Nala sem ela querer. Isso fez com que a Nala fugisse das terras do reino. Eu não acredito muito nessa teoria, não. Porque se a Vitani era filha da Nala, então como é que foi parar nas mãos da Zira? Bem, às vezes eu teorizo de que a Vitani é filha do Scar com a Sarafina, a mãe da Nala. E talvez a Sarafina deve ter morrido e a Zira acabou cuidando da Vitani. Eu não sei, isso ainda é um mistério. Nala e Simba são primos. Isso é uma teoria bem obscura do Rei Leão, que diz que o Simba e a Nala são primos ou até mesmo irmãos. Essa teoria é um absurdo se a gente vê ela assim pela primeira vez. E as pessoas falam que algo que comprova que essa teoria é verdadeira é que tem uma cena deletada do Rei Leão em que o Scar diz que a Nala tem sangue real em suas veias. Ué, então a Nala é meio que parente do Simba? Bom, eu não sei se eu acredito muito nessa teoria. Mas a Disney originalmente ia colocar incesto no filme do Rei Leão, no protótipo do Rei da Selva. E isso estava escrito no roteiro do Rei Leão. Só que os produtores fizeram algumas mudanças no filme para ficar assim mais amigável para as crianças. E não sei se eles desistiram dessa ideia de colocar o Simba e a Nala como primos. E talvez não haja problema no Simba e a Nala serem primos. Porque no mundo animal realmente animais que são parentes, realmente eles se relacionam. Então, essa teoria ainda é um mistério. Então é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui porque o iceberg já acabou. E eu não consegui fazer o encerramento me gravando porque meu triplex não tá mais funcionando. Então, tchau.